Eu sou Beatriz, tenho 23 anos. Por 23 anos vivi como uma empregada na minha própria casa. Eu acordava às 5 da manhã todos os dias para esfregar o chão, cozinhar e lavar roupas, enquanto meu irmão, Bruno, dormia até o meio-dia em sua cama king size. Meus pais me diziam algo em que acreditei por mais de 2 décadas. Algumas crianças nascem para serem servidas, outras nascem para servir. Você é do segundo tipo. Eu nunca questionei. Não até que o pai da noiva, um homem que eu nunca tinha conhecido, olhou para meu rosto durante a foto de família e começou a tremer. Ele me puxou de lado e fez uma pergunta que despedaçou tudo o que eu pensava saber. Você sabe quem é sua mãe biológica? Antes de continuar, se essa história mexer com você, por favor, curta e se inscreva, mas apenas se você realmente quiser saber o que aconteceu a seguir. E se você estiver assistindo, deixe um comentário dizendo de onde você é e que horas são aí. Agora deixe-me levá-los de volta à manhã do casamento de Bruno. O dia que eu pensei que seria o pior da minha vida. Vivíamos em uma mansão de 2 andares em Alphaville, São Paulo. O tipo de bairro onde cada gramado era impecável e cada família dirigia carros importados de luxo. Nossos vizinhos eram cirurgiões, advogados renomados, sócios de fundos de investimento. Por fora, a residência dos Paiva parecia o sonho brasileiro. Por dentro, era o meu pesadelo. Meu quarto não era um quarto, era o porão. Um chão de concreto, sem janelas, um colchão fino que cheirava a mofo. A caldeira zumbia a 1 metro da minha cabeça. No inverno, era o meu único calor. No verão, era sufocante. Todas as manhãs, às 5, meu alarme tocava. Às 5h15, eu estaria lá em cima na cozinha, esfregando as bancadas de granito, pré-aquecendo o fogão industrial, pegando ovos e bacon na geladeira de última geração. A ilha da cozinha era de mármore italiano Calacata. Dora uma vez se gabou para seu clube do livro. Eu conhecia cada detalhe daquela pedra, porque a polia diariamente. Geraldo descia por volta das 7, com o jornal Valor Econômico debaixo do braço, seu relógio Tag Heuer brilhando no pulso. Ele se acomodava em sua poltrona de couro no canto do café da manhã, sem nunca olhar para mim. Está pronto? Ele perguntava, sem tirar os olhos das manchetes. Sim, senhor Geraldo. O café está fraco hoje, faça mais forte amanhã. Essa era a extensão das nossas conversas. 23 anos de monossílabos e comandos. Eu colocava o prato dele na mesa, a porcelana fina, a louça com bordas de prata, e me retirava para a cozinha. Meu lugar nunca era naquela mesa. Meu lugar era ao lado da pia, comendo as sobras que ficavam depois que a família terminava. Mas o que mais doía não era o porão frio ou as tarefas intermináveis. Era a maneira como se referiam a mim. O quarto de Bruno ficava no 2º andar, uma suíte com janelas amplas com vista para o jardim. Ele tinha uma TV de 65 polegadas na parede, um PlayStation 5 e um closet maior que todo o meu porão. Ele frequentava o colégio Porto Seguro, uma fortuna por ano, jogava tênis, fazia cursinho pré-vestibular de elite. Eu ficava em casa, estudo domiciliar, Geraldo dizia aos vizinhos sempre que perguntavam. A verdade era mais simples. Ninguém me ensinava nada. Aprendi a ler com revistas velhas que Dora jogava fora. Aprendi matemática contando troco no supermercado. Quando Bruno fez 18 anos, Geraldo lhe entregou as chaves de uma BMW Série 3 branca. Eu não tinha carteira de motorista. Eu não tinha sequer um documento de identidade. Seus documentos se perderam em um incêndio, Dora me disse uma vez quando eu tinha 12 anos e perguntei por que não podia me matricular na escola local. É muito complicado substituí-los. Você está melhor aqui conosco. Eu acreditei nela. Por que não acreditaria? Ela era minha mãe. Bruno tinha um cartão American Express Platinum vinculado à conta de Geraldo. Sem limite. Ele comprava tênis que custavam mais do que eu já tinha tocado na vida toda. Eu possuía 3 vestidos, todos doações de Dora, alterados para caber na minha estrutura menor. No jantar, a família sentava-se junta. Bruno falava sobre suas aulas, seus amigos, seus planos para o fim de semana. Geraldo assentia com aprovação. Dora sorria e enchia o copo dele. Eu ficava na porta da cozinha esperando para retirar os pratos.
Uma vez, quando eu tinha 14 anos, perguntei a Dora por que não podia sentar com eles. Ela riu como se eu tivesse contado uma piada. Beatriz, querida, a mesa só tem 4 lugares. Ela tinha 6 lugares. Eu contei. Naquela noite, percebi algo que nunca tinha admitido para mim mesma. Eu não fazia parte dessa família. Nunca fiz. Geraldo as chamava de regras da família. Ele as escreveu em um cartão quando eu tinha 5 anos e o colou na parte interna da porta do meu porão, a única decoração que eu tinha permissão de ter. Regra 1. Você não se senta à mesa da família. Regra 2. Você não nos chama de mãe ou pai. Você deve nos tratar como Sr. Geraldo e Senhora Dora. Regra 3. Você não sai de casa sem permissão. Regra 4. Você não fala com estranhos. As consequências por quebrar essas regras ficavam na despensa da cozinha. Uma vara de vime fina escondida atrás das caixas de cereal. Geraldo só precisou usá-la 2 vezes antes que eu entendesse. A primeira vez eu tinha 7 anos. Chamei Dora de mamãe na frente da irmã dela. As marcas nas palmas das minhas mãos duraram 2 semanas. A segunda vez foi aos 16 anos. Eu economizei troco de mercado por meses, R$ 85, e caminhei até a rodoviária a 5 quilômetros de distância. Eu ia embora. Ia encontrar alguém que pudesse me ajudar. A polícia me trouxe de volta em 2 horas. Ela não tem documentos, disseram a Geraldo na porta. Nenhuma identificação. Ela é sua? Geraldo sorriu. O sorriso caloroso e preocupado de um pai amoroso. Ela é nossa filha, uma garota problemática, problemas de saúde mental. Muito obrigado por trazê-la para casa, oficiais. Eles foram embora. Geraldo trancou a porta. Passei 3 dias no porão sem comida. Quando ele finalmente me deixou sair, inclinou-se perto e sussurrou. Sem documentos você não existe. E se você não existe, ninguém jamais acreditará em você. Ninguém jamais te ajudará. Você entende? Eu entendi. Por mais 7 anos, nunca mais tentei fugir. Bruno não era cruel da mesma forma que Geraldo. Ele não me batia, não me trancava no porão ou me deixava passar fome. Ele simplesmente não me via. Para Bruno, eu era um móvel, funcional, esquecível, ali quando necessário. Beatriz, café? Beatriz, meu quarto está bagunçado. Beatriz, preciso do carro lavado antes do meu encontro. Quando seus amigos vinham, ele me apresentava com um aceno de mão. Essa é a nossa arrumadeira. Não irmã, não família. Arrumadeira. Ninguém nunca questionou. Eu não me parecia em nada com os Paiva. Todos eles tinham olhos castanhos e cabelos loiros escuros. Meus olhos eram verdes, quase esmeralda sob certa luz, e meu cabelo era castanho escuro. Perguntei sobre isso uma vez anos atrás. Dora me deu um tapa e disse para eu parar de fazer perguntas estúpidas. Aos 26 anos, Bruno era bonito, confiante e trabalhava em uma das maiores imobiliárias de luxo de São Paulo. Ele não tinha conquistado o emprego. O pai da sua noiva o arranjou. Vitória Albuquerque, loira, elegante, filha de Ricardo Albuquerque, CEO da Albuquerque Propriedades, com fortuna estimada em centenas de milhões de reais. Bruno a pediu em casamento há 3 meses no Terraço Itália, com um anel de diamante de 2 quilates que ele passou no cartão de Geraldo. Os Paiva estavam em êxtase. Este casamento não era apenas amor, era uma escada social. Ouvi Geraldo conversando com Dora na noite do noivado. É isso, é assim que entramos no círculo deles. Ricardo Albuquerque pode mudar tudo para nós. Eles não sabiam que Ricardo Albuquerque mudaria tudo sim, mas não da maneira que esperavam. A mulher com quem Bruno se casaria se tornaria fundamental para destruir a vida que os Paiva construíram. Não por causa dela, mas por causa do pai dela. Eu tinha 15 anos quando finalmente fiz a pergunta que guardava há anos. Dora estava na sala folheando um catálogo de decoração marcando páginas. Eu tinha acabado de passar pano no chão e minhas mãos estavam ásperas por causa da água sanitária. Senhora Dora,
Ela não levantou os olhos. O quê? Por que sou diferente do Bruno? O catálogo desceu. Seus olhos frios, sem brilho, cor de água de louça, encontraram os meus. Diferente? Como? Por que ele pode ir à escola? Por que ele senta à mesa? Por que eu tenho que... Por que? Ela me cortou, sua voz afiada como vidro quebrado. Algumas crianças nascem para serem amadas. Algumas crianças nascem para ajudar os outros. Você é do segundo tipo, Beatriz. Esse é o seu propósito. Esse é o seu destino. Ela voltou ao catálogo. A conversa acabou. Voltei para o porão naquela noite e encarei meu reflexo no pequeno espelho rachado acima da pia de serviço, o único espelho que eu tinha permissão de usar. Meus olhos não eram nada parecidos com os deles. Meu rosto não era nada parecido com o deles. Mas eu não questionei mais. Dora estava certa, eu disse a mim mesma. Algumas pessoas nascem para servir. Eu era uma delas. Lutar contra isso só traria mais dor. Por mais 8 anos acreditei nisso. Acordava às 5, esfregava, cozinhava e limpava. E dizia a mim mesma, esta é a minha vida, isso é o que eu mereço. Então veio o casamento de Bruno e o homem que olhou para o meu rosto e viu outra pessoa inteiramente diferente. Eu ainda não sabia, mas em 24 horas, cada mentira que me contaram começaria a se desvendar. O anúncio do casamento veio 6 meses antes da cerimônia. Bruno e Vitória se casariam no Palácio Tangará. 200 convidados, uma orquestra ao vivo, um bolo de 5 andares de uma confeiteira famosa. Custo total, R$1 milhão, generosamente cobertos por Ricardo Albuquerque. Geraldo praticamente flutuou pela casa por semanas. Este é o maior dia de nossas vidas, ele repetia. Os Albuquerque são elite, aristocracia empresarial. Precisamos causar uma boa impressão. Dória se lançou no planejamento. Coordenou com a mãe de Vitória as flores, o buffet, o jantar de ensaio. Comprou um vestido novo de um estilista famoso, cor champanhe, caríssimo. Eu presumi que seria madrinha. Passei 6 meses ajudando na preparação, escrevendo convites, organizando as confirmações, buscando roupas na lavanderia. Até pratiquei andar de salto, imaginando-me em um vestido lavanda parado ao lado do altar. Então, 3 semanas antes do casamento, Dora me sentou na cozinha. Precisamos discutir o seu papel, disse ela. Meu coração disparou de alegria. Eu vou entrar com as madrinhas? Ela riu, sem gentileza. Não, Beatriz. Você estará ajudando no serviço, servindo champanhe, garantindo que os convidados tenham o que precisam. As palavras me atingiram como água gelada. Você quer que eu trabalhe no casamento? Não é trabalhar, é ajudar. Seu sorriso era fino e treinado. Você sabe como você é, querida, desajeitada, estranha. Se você ficasse lá na frente dos Albuquerques, eles se perguntariam o que há de errado com você. É isso que você quer? Envergonhar o Bruno no dia especial dele? Balancei a cabeça lentamente, a dormência familiar se instalando. Mais tarde naquela noite, os convites de casamento chegaram da gráfica. Letras douradas em relevo, papel de alta gramatura. Procurei em cada cartão. Meu nome não estava na lista da família. Não estava em lugar nenhum. O jantar de ensaio foi realizado no Clube Paulistano. Toalhas brancas, taças de cristal, champanhe que custava mais por garrafa do que eu vi em 1 ano. Os Albuquerque reservaram todo o terraço. Eu usava um vestido preto simples e um avental branco. Dora escolheu a roupa. Você parece profissional, disse ela, ajustando meu colarinho. Lembre-se, sorria. Não fale a menos que falem com você. E permaneça invisível. Eu carregava uma bandeja de prata com taças de champanhe pela multidão. Primos de Vitória, parceiros de negócios, famílias ricas cujos nomes eu reconhecia das colunas sociais que Dora deixava espalhadas. Ninguém olhava para mim. Eu fazia parte do cenário até que Vitória me notou. Ela se aproximou perto do bar, seu cabelo loiro em um penteado elegante, seu anel de noivado captando a luz do pôr do sol. Você é irmã do Bruno, certo? Beatriz? Quase derrubei a bandeja.
Sim, senhora. Por que você não está sentada com a família? Antes que eu pudesse responder, Dora materializou-se ao meu lado, sua risada alta e brilhante. Beatriz prefere ajudar. Ela é tímida, sempre foi. Fica mais feliz nos bastidores. Ela deu um tapinha no meu braço com o afeto de uma mulher posando para câmeras. Vitória franziu a testa, mas assentiu educadamente e voltou para o seu noivo. Retomei minhas rodadas. Foi quando notei. Ricardo Albuquerque, pai de Vitória, parado perto da balaustrada com um copo de uísque, me observando. Não olhando de relance, mas observando. Seu rosto estava pálido, a mandíbula tensa. Ele se aproximou lentamente. Com licença, qual é o seu nome? Beatriz, senhor. Beatriz? Ele disse como se testasse o som. Você sabe... Você por acaso sabe quem é sua mãe biológica? A pergunta não fazia sentido. Sinto muito? Ele me encarou por um longo momento. Depois se desculpou abruptamente e caminhou em direção ao estacionamento, o telefone já pressionado ao ouvido. Dora ouviu partir, seu sorriso congelado, os nós dos dedos brancos em volta da taça de champanhe. Na noite anterior ao casamento, sentei-me sozinha no meu porão. Lá em cima, eu podia ouvir risadas, Dora brindando com suas irmãs, os amigos de faculdade de Bruno abrindo garrafas na sala, a casa pulsando. Aqui embaixo havia apenas o zumbido da caldeira e o gotejamento de um cano vazando. Segurei o uniforme preto que usaria amanhã, alisando as rugas com as mãos, já que eu não tinha permissão para usar o ferro depois das 21 horas. Ao meu lado estava o avental branco, engomado e impecável. No meu colo estava uma fotografia, a única que eu tinha de mim mesma com a família. Eu tinha 5 anos na foto, parado na borda do enquadramento, enquanto Geraldo, Dora e o pequeno Bruno posavam juntos perto da árvore de Natal. Eles estavam se tocando. Eu estava sozinha. Em 23 anos vivendo naquela casa, eu não tinha uma única foto onde estivesse ao lado dos meus pais. Nenhuma. Por quê? A pergunta sussurrava para mim a vida toda, mas eu sempre a abafava. Perguntar levava a dor, curiosidade levava a punição. Mas naquela noite, na escuridão, a pergunta não ficaria enterrada. Por que eu não me parecia com eles? Por que me tratavam como uma estranha? Por que me mantiveram escondida por tanto tempo? Pensei no rosto de Ricardo Albuquerque no jantar de ensaio, a maneira como ele empalideceu, o tremor em sua voz quando perguntou sobre minha mãe. Ele olhou para mim como se me conhecesse, como se estivesse me procurando. Mas isso era ridículo. Ninguém nunca tinha me procurado. Ninguém nunca tinha me querido. Amanhã eu serviria champanhe no casamento do meu irmão, enquanto minha família fingia que eu não existia. Então a vida continuaria exatamente como sempre foi. Pelo menos era o que eu acreditava. Eu não tinha ideia do que estava por vir. Acordei às 4 da manhã do casamento de Bruno. A casa estava silenciosa. Subi furtivamente e comecei o café da manhã. Ovos Benedict, suco de laranja espremido na hora, o banquete que Geraldo esperava antes de qualquer grande evento. Às 6, eu tinha a sala de jantar posta com a porcelana fina. Então fui para o quarto de hóspedes onde o vestido de noiva de Vitória estava guardado. Um modelo exclusivo de estilista, bordado à mão. Dora insistiu em guardá-lo em nossa casa, alegando que nossos armários tinham o melhor controle de umidade. O motivo real, eu suspeitava, era para que ela pudesse mostrá-lo às amigas. Passei o vapor no tecido cuidadosamente, aterrorizada com a ideia de deixar uma única dobra. Minhas mãos tremiam. Se eu danificasse aquele vestido, não queria imaginar o que Geraldo faria. Passos atrás de mim. Dora apareceu na porta, envolta em um hobby de seda, com bobs no cabelo. Não toque nos bordados, disse ela. São cristais importados que valem mais do que você. Sim, senhora Dora. Ela me observava trabalhar, de braços cruzados. Quando chegarmos ao hotel, você entrará pela entrada de serviço. Não deixe ninguém te ver entrando. Sim, senhora Dora. E não nos envergonhe. Sua voz baixou, afiada e fria. Este é o dia mais importante da vida do Bruno.
Se você fizer qualquer coisa para estragá-lo, eu farei você se arrepender. A voz de Geraldo ecoou lá de baixo. Beatriz, cadê meu café? Dora sorriu com desdém e saiu. Fiquei ali segurando o vaporizador, olhando para o vestido de noiva que eu não tinha permissão para tocar e para a vida que eu não tinha permissão para viver. Algo mudou dentro de mim, pequeno, mas irreversível. Esta seria a última vez. Eu não sabia como, não sabia quando, mas eu estava farta. Chega! O salão nobre do Palácio Tangará parecia algo saído de um conto de fadas. Lustres de cristal pendiam de tetos altíssimos. Rosas brancas cascateavam de cada superfície. O altar, os centros de mesa, os arcos imponentes, 200 cadeiras douradas voltadas para uma plataforma onde Bruno logo estaria, e prometeria para sempre a uma mulher cuja fortuna familiar poderia comprar todo o nosso bairro. Entrei pela doca de carga. O gerente do buffet me entregou uma bandeja de prata e apontou para o salão. Serviço de champanhe. Continue se mexendo, continue sorrindo, não se envolva em conversas. Assenti e tomei minha posição. Os convidados começaram a chegar. Mulheres em vestidos de grife, homens em ternos sob medida, diamantes brilhando sob os lustres. Eu tecia entre eles oferecendo taças de champanhe, meus olhos fixos no chão. Uma mulher me parou. Com licença, você é do hotel? Sim, senhora. A mentira veio facilmente. Geraldo passou por mim sem um olhar. Dora parou apenas o tempo suficiente para sussurrar. Sua postura está terrível. Fique ereta. Então Bruno apareceu com seus padrinhos, rindo, ajustando suas abotoaduras de luxo. Ele me viu e acenou. Beatriz, ei, garanta que haja camarões extras na minha mesa. Você sabe como o pai fica. Claro. Ele se voltou para os amigos. Um deles perguntou, quem é essa? A arrumadeira lá de casa, Bruno disse. Trabalha para nós desde sempre. As palavras me cortaram. Arrumadeira, não irmã, não família. Mas não reagi. Aprendi há muito tempo que reações levavam à punição. Voltei a circular, oferecendo champanhe a pessoas que olhavam através de mim como se eu fosse vidro. Então eu senti alguém me observando. Me virei. Do outro lado do salão, Ricardo Albuquerque estava sozinho, seu champanhe intocado, seus olhos cravados no meu rosto. Ele não estava apenas olhando desta vez. Ele estava me estudando. A cerimônia começou às 16 horas. Um quarteto de cordas tocou enquanto Vitória flutuava pelo corredor em seu vestido deslumbrante. Bruno esperava no altar, radiante. Geraldo e Dora sentavam na primeira fila, secando os olhos com lenços de seda. Eu estava no fundo do salão, bandeja na mão, observando minha família a 15 metros de distância. O celebrante falou sobre amor, compromisso, o laço sagrado do matrimônio. A voz de Bruno falhou quando ele disse seus votos. Os olhos de Vitória brilharam quando ela deslizou a aliança de grife no dedo dele. Eles se beijaram. A sala explodiu em aplausos, e eu fiquei ali, invisível, segurando champanhe que não tinha permissão para beber. Por um momento, me permiti imaginar uma vida diferente. Uma onde eu estivesse naquela primeira fila ao lado de Dora. Uma onde eu usasse um vestido lavanda e segurasse um buquê de rosas. Uma onde o Bruno me apresentasse a sua noiva como minha irmã Beatriz, em vez de nossa arrumadeira. Mas essa vida não existia. Talvez nunca tivesse existido. A multidão se levantou para a saída. Bruno e Vitória caminharam pelo corredor, de braços dados, sob uma chuva de pétalas de rosas. Quando passaram, Dora encontrou meus olhos. Sua expressão não era calorosa, não era de orgulho. Era um aviso. Não esqueça o seu lugar. Baixei o olhar. Em algum lugar na multidão, senti aquela presença vigilante novamente. Ricardo Albuquerque, parado perto do fundo, não tinha aplaudido nenhuma vez. Ele não tirou os olhos de mim durante toda a cerimônia. Eu não entendi o porquê, mas um sentimento estranho rastejou pelo meu peito. Algo que eu não sentia há anos. Esperança. E eu não sabia o que fazer com ela. Se você chegou até aqui, acho que entende por que estou contando essa história.
Você pode saber como é estar dentro de sua própria família e ainda ser tratado como um estranho. Servir pessoas que se recusam a admitir que você existe. Deixe-me perguntar uma coisa. Você já teve que servir alguém que nem sequer admitia que você fazia parte da família deles? Se sim, quero ouvir sobre isso. Deixe um comentário. Deixe-me saber que não estou sozinha. E se essa história está mexendo com você, por favor, curta e se inscreva, porque o que aconteceu a seguir mudou tudo o que eu pensava saber sobre mim mesma. Já volto. A recepção começou com brindes de champanhe e uma banda de jazz. Trabalhei na mesa da família Albuquerque, enchendo copos de água, retirando pratos de entrada. A mãe de Vitória sorriu educadamente para mim. Seus tios conversavam entre si sobre casas de veraneio. Ricardo Albuquerque sentava-se à cabeceira da mesa, mal tocando na comida. Cada vez que me aproximava, sentia seu olhar. Não era desconfortável exatamente, não era predatório ou frio. Era algo mais, algo que eu não conseguia nomear. Quando estendi a mão para retirar o prato de salada dele, a mão dele saiu rapidamente e segurou meu pulso, gentil, mas firmemente. Sinto muito, disse ele, sua voz baixa. Preciso te perguntar uma coisa. Claro, senhor. Seu nome é Beatriz? Sim. Beatriz Paiva? Sim, senhor. Ele soltou meu pulso. Sua mão estava tremendo. Você sabe quem é sua mãe? Sua mãe de verdade? A pergunta novamente, a mesma do jantar de ensaio. Eu moro com o senhor Geraldo e a senhora Dora, eu disse cuidadosamente. Eles me criaram desde bebê. O rosto de Ricardo mudou. Algo se quebrou atrás de seus olhos. Luto? Ou talvez reconhecimento? Com licença, sussurrou ele e levantou-se abruptamente da mesa. Eu o vi caminhar em direção às portas do terraço, pegando o telefone. Através do vidro, eu podia vê-lo andando de um lado para o outro, falando intensamente com alguém do outro lado da linha. Vitória notou. Meu pai está bem? Eu não sabia como responder. Na mesa da família, Dora observava a cena. Sua taça de champanhe parou no meio do caminho até os lábios. Ela se inclinou para Geraldo e sussurrou algo. Ele se virou, encontrou-me com os olhos e sua expressão endureceu em algo que eu reconheci. Medo. Eu nunca tinha visto Geraldo Paiva ter medo de nada. Até agora. O fotógrafo bateu palmas e chamou para os retratos de família. Famílias da noiva e do noivo, por favor, reúnam-se sob o arco floral. Os Albuquerque se montaram primeiro. Ricardo, sua esposa, o irmão de Vitória e sua esposa, um grupo de parentes elegantes em tons pastéis coordenados. Depois, os Paiva. Geraldo endireitou a gravata. Dora alisou seu vestido de luxo. Bruno envolveu a cintura de Vitória com um braço. Eu fiquei para trás, bandeja na mão. O fotógrafo escaneou o grupo, então apontou para mim. E ela? Ela é da família? Silêncio. O sorriso de Geraldo apertou. Dora olhou para o chão. Bruno não disse nada. Então a voz de Ricardo Albuquerque cortou a pausa estranha. Sim, ela é da família. Beatriz, por favor, venha ficar ao meu lado. Eu congelei. Senhor? Você me ouviu. Sua voz era calma, mas firme. Vem aqui. Depositei minha bandeja. Minhas pernas pareciam pertencer a outra pessoa enquanto eu caminhava em direção ao grupo. O rosto de Geraldo ficou vermelho. Ele não podia objetar. Não a Ricardo Albuquerque. Não ao homem que pagava por todo aquele casamento. Mas eu podia ver sua mandíbula trabalhando, a fúria mal contida. Ricardo colocou a mão no meu ombro. Sua palma estava quente, firme. Bem aqui, disse ele suavemente. Este é o seu lugar. O fotógrafo ajustou a lente. Todos prontos? Grandes sorrisos. O flash disparou. Ricardo me manteve por perto enquanto o fotógrafo mostrava a prévia na tela da câmera. Observei o rosto dele enquanto ele dava zoom na imagem, especificamente em mim. Seus olhos ficaram úmidos. Esses olhos, murmurou quase para si mesmo. Esse queixo, meu Deus.
Ele pegou o telefone novamente e se afastou, discando. Ouvi apenas fragmentos. É ela, tenho certeza. Pegue o arquivo, o caso da Polícia Federal de 2003, e prepare um kit de DNA para hoje à noite. Meu coração parou. O que ele tinha acabado de dizer? No momento em que o fotógrafo seguiu em frente, a mão de Geraldo se fechou em volta do meu armo. Lá fora, agora. Ele me puxou por um corredor de serviço, passando pela cozinha até um corredor estreito onde caixas de champanhe estavam empilhadas contra a parede. O barulho da recepção tornou-se um zumbido distante. O que você disse a ele? O rosto de Geraldo estava a centímetros do meu, seu hálito quente de uísque. Nada. Juro que não disse nada. Não minta para mim. Seu aperto apertou até o gemer. Por que Albuquerque estava perguntando sobre sua mãe? Eu não sei. Ele só perguntou e eu disse que morava com vocês. Geraldo me empurrou contra a parede. As caixas chacoalharam. Escute-me com atenção. Sua voz caiu para um sussurro sibilante. Se você disser qualquer coisa a qualquer pessoa sobre nossa família, eu te jogo na rua. Sem dinheiro, sem roupas, nada. Você será uma sem-teto em uma semana. Você entende? Dora apareceu no final do corredor, seus saltos estalando contra o concreto. O que está acontecendo? Albuquerque continua fazendo perguntas sobre ela. Geraldo balançou a cabeça em minha direção. Algo está errado. Os olhos de Dora se estreitaram. Ela se aproximou lentamente, seu vestido champanhe roçando o chão. Beatriz, sua voz era gelo. Depois da recepção, você vai ficar para limpar tudo. Você não fala com ninguém. E o que quer que o Sr. Albuquerque queira discutir, você não diz nada a ele. Nós somos sua família. Nós te salvamos. Sem nós, você estaria morta em uma sarjeta em algum lugar. Ela sorriu, aquele sorriso público treinado. Agora volte ao trabalho, e se nos envergonhar novamente, prometo que se arrependerá. Eles me deixaram lá, tremendo, sozinha entre as caixas de champanhe. As palavras de Geraldo ecoavam na minha cabeça. Sem documentos, você não existe. Mas Ricardo Albuquerque achava que eu existia. Ele achava que eu era alguém. A pergunta era: quem? Voltei ao salão de recepção em transe. A banda de jazz tinha começado e os casais balançavam na pista de dança. Bruno e Vitória no centro, as testas unidas, a imagem da felicidade recém-casada. Geraldo e Dora sentavam na mesa da família, rindo com convidados, desempenhando seus papéis de pais devotados. Peguei minha bandeja e voltei a circular, mas minhas mãos não paravam de tremer. Geraldo estava certo. Sem documentos, sem prova de identidade, eu não era ninguém. Se eu tentasse ir embora, seria pega pela polícia em dias. Uma andarilha sem nome, sem história, sem ninguém para reclamá-la. Esta era a minha vida. Sempre tinha sido. Sempre seria. Eu me arrastei em direção à borda do salão, em direção à saída. Talvez eu pudesse simplesmente fugir, desaparecer na noite, caminhar até minhas pernas cederem e deixar o que tivesse que acontecer, acontecer. Que diferença fazia? Ninguém sentiria minha falta. Ninguém nem notaria que eu tinha ido embora. Beatriz? Me virei. Ricardo Albuquerque estava atrás de mim, seu rosto marcado por algo que eu não reconhecia. Preocupação? Luto? Posso falar com você em particular, apenas por um momento? Olhei para a mesa da família. Dora estava nos observando, seu sorriso congelado. Eu não acho que deva, por favor. Sua voz falhou. É importante. Eu estive procurando por alguém por muito, muito tempo. Ele colocou a mão no bolso do paletó e tirou uma fotografia. Era velha, desbotada, gasta nas bordas, como se tivesse sido manuseado inúmeras vezes ao longo de muitos anos. Uma jovem segurando um bebê, cabelos castanhos escuros, olhos verdes, olhos exatamente como os meus. Você reconhece alguém nesta foto? Ricardo perguntou suavemente.
Minha garganta fechou. Eu não sei quem é. Mas algo profundo dentro de mim se agitou. Algo que parecia uma lembrança. Ricardo me levou ao terraço com vista para os jardins do hotel. O ar da noite estava fresco. Lá dentro, a recepção continuava. Brindes, risadas, a banda tocando um clássico. Aqui fora havia apenas o zumbido distante do tráfego e a batida do meu próprio coração. Ricardo segurou a fotografia para mim novamente. Na luz suave que vinha do salão, eu podia vê-la mais claramente agora. A mulher era jovem, uns 25 anos talvez, com um sorriso cansado, mas radiante. O bebê em seus braços estava envolto em uma manta rosa, olhos fechados e impossivelmente pequeno. Esta é minha irmã, Margarida, disse Ricardo. E o bebê é a filha dela, Beatriz Albuquerque. Eu olhei para ele. Eu não entendo. Há 23 anos, o bebê da Margarida foi levado de um hospital em São Paulo, sequestrado do berçário no meio da noite. Sua voz vacilou. Minha irmã passou 5 anos procurando por ela. Contratou investigadores, trabalhou com a Polícia Federal, nunca parou de acreditar que sua filha estava viva. Ele engoliu em seco. Ela morreu quando o bebê teria 5 anos, insuficiência cardíaca, mas os médicos disseram que foi de tristeza. Ela simplesmente desistiu. Sinto muito. Minha voz saiu como um sussurro. Mas não vejo o que isso tem a ver comigo. Ricardo virou-se para me encarar plenamente. Beatriz. O nome do bebê era Beatriz. Ela tinha olhos verdes, raros em nossa família, mas Margarida também os tinha. Ele apontou para o meu rosto. Aquele nariz, aquele queixo, o formato da sua boca é idêntico. Dei um passo atrás. Senhor Albuquerque, acho que o senhor está confuso. Eu estive procurando por 23 anos. Lágrimas escorreram pelo seu rosto. E quando te vi no jantar de ensaio, eu soube. Ele enfiou a mão no outro bolso e retirou um pequeno recipiente plástico. Por favor, deixe-me colher uma amostra de DNA. Se eu estiver errado, nunca mais te incomodarei. Mas se eu estiver certo... Ele se controlou. Se eu estiver certo, então as pessoas naquele salão não são sua família. São as pessoas que te roubaram. As palavras pairaram no ar como fumaça. Te roubaram. Por 23 anos me disseram que eu era inútil, nascida para servir, com sorte por ter um teto sobre a cabeça. E agora esse homem, esse estranho, estava me dizendo que eu poderia ter sido roubada, que as pessoas que me criaram poderiam ser criminosas, que eu poderia ter uma família que realmente me quis. Era demais, muito impossível. Eu não posso, disse eu, recuando. Eu não posso fazer isso. Beatriz, por favor. A voz de Ricardo era gentil, mas urgente. Tem um laboratório de prontidão. Resultados em 72 horas. Mesmo que o teste dê positivo, se der positivo, você é a filha da Margarida. Você é minha sobrinha. Ele engoliu em seco. E você é a herdeira legal do fundo fiduciário que ela estabeleceu antes de morrer. Parei. Que fundo? Margarida nunca perdeu a esperança de que sua filha seria encontrada. Ela criou um fundo fiduciário em seu nome, em nome de Beatriz Albuquerque, para ser liberado se você fosse recuperada. Ele está crescendo há 23 anos. Quanto? Ricardo encontrou meus olhos. 60 milhões de reais. O terraço pareceu inclinar sobre meus pés. Mas não se trata de dinheiro, disse ele rapidamente. Trata-se da verdade, trata-se de justiça e trata-se de dar paz à minha irmã. Finalmente saber o que aconteceu com seu bebê. Lá dentro, a banda mudou para uma balada lenta. Eu podia ver Dora através das portas de vidro, escaneando a sala, procurando por mim, procurando por sua propriedade. Pensei no porão, nas regras, na vara de vime na despensa. 23 anos de ser informada que eu era nada. E então, pensei em Margarida Albuquerque morrendo de tristeza, sem nunca saber o que aconteceu com seu bebê. Encontrei os olhos de Ricardo. O que eu preciso fazer? Ele abriu o kit de DNA.
Apenas abra a boca. As 72 horas seguintes foram as mais longas da minha vida. Voltei à minha rotina. Acordar às 5, esfregar, cozinhar, limpar. Mas tudo parecia diferente agora. Cada vez que Geraldo latia uma ordem, eu olhava para o rosto dele e me perguntava: você me comprou? Cada vez que Dora criticava meu trabalho, eu ouvia a voz de Ricardo: as pessoas que te roubaram. Eles notaram a mudança. O que há de errado com você? Dora exigiu na segunda manhã. Eu deixei o café assentar demais e ele ficou amargo. Nada, senhora Dora, estou apenas cansada. Você está sempre cansada. Ela jogou o café na pia. Faça outro bule e desta vez preste atenção. Fiz outro bule, lavei a louça, dobrei a roupa. Mas no meu bolso eu carregava o pedaço de papel que Ricardo me dera. Seu número de celular pessoal escrito em tinta azul. Bruno e Vitória tinham partido para a lua de mel em Bali. A casa parecia mais silenciosa sem ele, mas não menos opressiva. Na terceira noite, fiquei acordado no porão, olhando para o teto de concreto, contando as horas. Então meu telefone vibrou. O velho aparelho, o único dispositivo que eu possuía, comprado com trocos de mercado economizados, brilhou com uma mensagem de um número desconhecido. Os resultados chegaram. Pode me encontrar amanhã, 10 horas. Café na rua principal. R.A. Meu coração parou. Depois recomeçou, acelerado. Digitei de volta. Eu estarei lá. Na manhã seguinte, disse a Dora que precisava comprar produtos de limpeza. Ela mal levantou os olhos de sua revista. Esteja de volta ao meio-dia. Tenho convidados para o almoço. Sim, senhora Dora. Saí pela porta e continuei andando em direção à verdade, em direção à resposta para cada pergunta que eu tivera medo de fazer. O café era um lugar pequeno, com cheiro de expresso fresco. Ricardo já estava lá quando cheguei, sentado em uma mesa de canto com um envelope pardo à sua frente. Seus olhos estavam vermelhos, como se ele não tivesse dormido. Beatriz, ele se levantou quando me aproximei. Obrigado por vir. O que dizem os resultados? Ele não respondeu imediatamente. Em vez disso, deslizou o envelope pela mesa. Abriu com dedos trêmulos. O documento lá dentro estava coberto de números e termos técnicos, mas uma seção estava destacada em amarelo. Índice de probabilidade de parentesco, 99,97%. Conclusão: a indivíduo testada, Beatriz Paiva, é a filha biológica de Margarida Albuquerque, falecida. Li 3 vezes, 4 vezes. As palavras não mudaram. Você é minha sobrinha, Ricardo disse suavemente. Você é a filha da Margarida. Você é Beatriz Albuquerque. A sala girou. Segurei a borda da mesa. Isso é real. É real. Já entrei em contato com a Polícia Federal. O caso de 2003 está sendo reaberto. Ele estendeu a mão sobre a mesa e colocou-a sobre a minha. Geraldo e Dora Paiva serão investigados. Se eles te adquiriram por meios ilegais, se te compraram de traficantes, serão processados. Processados? A palavra parecia estranha. Acusações federais, tráfico de pessoas, fraude documental, cárcere privado e maus tratos. A voz de Ricardo endureceu. Eles podem pegar de 15 a 20 anos de prisão. Sentei-me na cadeira, o relatório de DNA apertado contra o peito. 23 anos. 23 anos de porão, de punições e de ser informada que nasci para servir. E nada disso era verdade. Eu não era inútil, não era indesejada. Eu tinha uma família de verdade, uma mãe que me amara tanto que morreu de tristeza quando me perdeu. E agora, finalmente, a verdade estava vindo à tona. Quero fazer uma pausa aqui por um momento porque é aqui que tudo mudou. Por 23 anos acreditei que eu era nada, que não merecia nada. E em 72 horas, um teste de DNA destruiu completamente essa mentira. Mas agora eu tinha uma escolha a fazer. Eu poderia ir embora silenciosamente, recomeçar em algum lugar novo e nunca olhar para trás. Ou poderia deixar a verdade aparecer,
Deixar Geraldo e Dora enfrentarem o que tinham feito. O que você faria? Diga-me nos comentários, eu quero saber. E se você ainda está comigo, inscreva-se porque o confronto final está chegando e vai mudar tudo. Uma semana depois, a armadilha estava pronta. Ricardo convidou a família Paiva para sua mansão, uma propriedade espetacular cercada por muros de pedra e segurança privada. O motivo oficial era discutir oportunidades de negócios para Bruno. Geraldo ficou em êxtase quando o convite chegou. É isso, ele comemorou no jantar. Ricardo Albuquerque quer me trazer para o seu círculo íntimo. Eu sabia que este casamento valeria a pena. Dora passou 3 dias escolhendo seu figurino. Um conjunto azul claro, brincos de pérola, o cabelo recém-feito. Bruno e Vitória voltaram mais cedo de Bali especificamente para a reunião. Ninguém suspeitava de nada. Fui instruída a ir junto, claro. Para ajudar a servir refrescos, Dora disse como se fosse óbvio. Eu não discuti. Quando paramos na frente da mansão Albuquerque, Geraldo soltou um assobio baixo. Isso deve valer uns 30 milhões fácil. Mais, Dora murmurou, seus olhos brilhando. Fomos conduzidos à sala principal, um espaço cavernoso com móveis que pareciam pertencer a um museu. Ricardo nos cumprimentou calorosamente, apertando a mão de Geraldo e beijando a bochecha de Dora. Por favor, fiquem à vontade. Bruno e Vitória devem chegar a qualquer momento. Fiquei atrás, perto da porta, observando. Geraldo não notou as outras pessoas na casa. O homem de terno cinza esperando na sala adjacente, a mulher com uma pasta parda no colo, mas eu notei. Ricardo encontrou meus olhos e deu um aceno quase imperceptível. Os agentes da Polícia Federal estavam em posição. As evidências estavam prontas. E Geraldo e Dora Paiva tinham caminhado direto para o acerto de contas que passaram 23 anos evitando. Uma funcionária trouxe o serviço de chá, porcelana finíssima. Dora aceitou sua xícara com uma graciosidade exagerada. É uma casa linda, Ricardo, disse ela, simplesmente deslumbrante. Obrigada. Ricardo acomodou-se em sua poltrona, sua expressão agradável, mas ilegível. Eu queria discutir algo com vocês antes que o Bruno chegue, algo sobre a Beatriz. A xícara de Geraldo tilintou contra o pires. Beatriz? Sim, Ricardo apontou para onde eu estava. Ela faz parte da família de vocês há bastante tempo, não faz? Desde bebê, Dora disse rapidamente. Nós a adotamos quando ela tinha apenas alguns meses. Demos tudo a ela. Um lar, comida, educação. Fomos muito bons para ela. Adotaram? Ricardo assentiu lentamente. Isso é interessante, porque meus advogados verificaram os registros do cartório. Não há documentos de adoção arquivados para ninguém chamado Beatriz Paiva. Silêncio. Geraldo pousou a xícara. Os registros devem estar incompletos. Você sabe como são os órgãos governamentais? Coisas se perdem. Também verifiquei com o Estado, continuou Ricardo, sua voz ainda calma. Nenhuma certidão de nascimento, nenhum CPF emitido no nascimento, nenhum registro hospitalar em lugar nenhum. O sorriso de Dora estava começando a rachar. O que exatamente você está insinuando, Ricardo? Estou insinuando que Beatriz não tem identidade legal, nenhuma documentação. O que levanta uma questão muito interessante. De onde ela veio? Geraldo levantou-se abruptamente. Eu não sei que tipo de jogo você está jogando, mas não aprecio a acusação. Ricardo não recuou. Não é uma acusação, Geraldo. Ainda não. Ele abriu a pasta de couro ao seu lado. Mas acho que você deveria ver o que está neste arquivo. Ricardo retirou 2 documentos e os colocou na mesa de centro. O primeiro era o relatório de DNA com sua conclusão de 99,97% de certeza. O segundo era mais antigo, um relatório da Polícia Federal com o número de caso e a palavra confidencial carimbada em vermelho. Isto, disse Ricardo, apontando para o relatório de DNA, confirma que Beatriz é geneticamente compatível com minha falecida irmã, Margarida. Beatriz é a filha biológica dela. O rosto de Geraldo passou de vermelho para branco. E isto, Ricardo tocou no documento policial,
É o arquivo do caso de março de 2003. Minha sobrinha, Beatriz Albuquerque, foi sequestrada de um hospital quando tinha 6 meses de idade. Ela nunca foi encontrada. Ele olhou para Geraldo. Até agora. A xícara de Dora escorregou de seus dedos e se estraçalhou no tapete persa. Isso é loucura, Geraldo gaguejou. Nós nunca... Então explique os documentos. A voz de Ricardo endureceu. Explique por que ela não tem certidão de nascimento, nem registros de adoção, nem prova de que já foi legalmente sua filha. Houve um incêndio. A voz de Dora subiu de tom. Os registros foram perdidos. Não houve incêndio, Ricardo a cortou. Eu verifiquei. Cada hospital em um raio de 500 quilômetros. Sem incêndio, sem registros perdidos, sem nenhuma Beatriz nascida de qualquer família chamada Paiva. A porta da sala adjacente se abriu. O homem de terno cinza entrou, seguido pela mulher segurando um distintivo. Geraldo Paiva, Dora Paiva. A voz do homem era plana, oficial. Sou o agente especial da Polícia Federal. Temos algumas perguntas sobre a aquisição de sua filha. Geraldo tropeçou para trás, o rosto pálido. Dora começou a chorar, e eu fiquei ali, observando as paredes finalmente se fecharem sobre as pessoas que se autodenominavam meus pais. O que aconteceu a seguir foi rápido. O agente federal apresentou um mandado. Sua parceira começou a ler os direitos. Geraldo Paiva, Dora Paiva, vocês estão presos sob suspeita de tráfico de pessoas, fraude documental e cárcere privado. Vocês têm o direito de permanecer em silêncio. Tudo o que disserem pode e será usado contra vocês no tribunal. Geraldo tentou correr. Deu 3 passos antes que o agente o segurasse e o imobilizasse contra a parede. O homem que me aterrorizou por 23 anos, que me deixou com fome, que me bateu e me disse que eu não era nada, choramingou como uma criança enquanto as algemas estalavam em seus pulsos. Dora desabou no sofá, a maquiagem escorrendo pelo rosto. Beatriz, ela gritou. Beatriz, por favor, diga a eles que isso é um erro. Nós somos sua família, nós te criamos. Olhei para ela, para a mulher que me dera tapas por fazer perguntas, que me trancara no porão, que me dissera que eu nascera para servir. Vocês me criaram como uma empregada, eu disse. Minha voz estava calma, firme. Vocês nunca me trataram como família, nem uma vez. Nós te demos tudo. Vocês me deram um colchão no chão de concreto. Dei um passo à frente. Vocês tiraram minha identidade, tiraram minha infância, tiraram minha mãe de mim. O rosto de Dora desmoronou. Nós não sabíamos. Pensávamos que você... A voz de Geraldo cortou, subitamente viciosa, mesmo algemado. Você sabia exatamente o que estávamos fazendo, Dora. Não finja o contrário. Naquele momento, a porta da frente se abriu. Bruno e Vitória entraram, bronzeados e sorridentes, até verem os agentes federais e seus pais algemados. O sorriso de Vitória desapareceu. Que diabos está acontecendo aqui? As acusações federais vieram em 1 mês. Geraldo e Dora Paiva foram indiciados por tráfico de pessoas, falsidade ideológica e maus tratos. A investigação revelou que eles me compraram de uma rede clandestina em 2003 por R$15 mil em dinheiro vivo, impossível de rastrear na época. A rede fora desmantelada anos atrás, mas a polícia guardara registros. Meu nome aparecia em uma contabilidade, listado entre um preço de compra e uma data de entrega, como se eu fosse mercadoria. O julgamento durou 4 meses. Eu testemunhei 2 vezes. Geraldo manteve sua inocência até o fim, alegando que lhe disseram que eu era órfã, que ele simplesmente me deu uma vida melhor. O júri não acreditou nele. Dora se voltou contra ele durante seu depoimento, alegando que fora coagida, que Geraldo a ameaçara, que ela sempre quis me tratar melhor, mas não conseguia. O júri também não acreditou nela. Sentença final: Geraldo recebeu 18 anos de prisão em regime fechado. Dora recebeu 12 anos. Seus bens foram congelados.
A mansão em Alphaville, aquela com a geladeira cara e o mármore italiano, e o porão onde dormi por 23 anos, foi confiscada para cobrir custas judiciais e restituição. O mundo de Bruno também desabou. Ricardo Albuquerque retirou todo o apoio financeiro no dia da prisão. O R$ 1.000.000 gasto no casamento tornou-se dívida de Bruno. Seu emprego na empresa dos Albuquerque foi terminado imediatamente. Vitória pediu o divórcio 3 semanas depois. Eu não posso fazer isso, ouvi ela dizer a Bruno pelo telefone. Seus pais compraram um ser humano, traficaram uma criança. Não posso estar associada a isso. O homem que crescera como um príncipe estava subitamente sozinho, desempregado e afogado em dívidas. E eu? Pela primeira vez na vida, eu estava livre. Bruno me ligou 6 meses após a sentença. Quase não atendi. O nome na tela, Bruno Paiva, ainda disparava algo frio no meu peito, mas a curiosidade venceu. Alô, Beatriz. Sua voz era fina, desconhecida. Não era o garoto de ouro confiante com quem cresci servindo. Era alguém vazio. Preciso falar com você. Sobre o quê? Eu estou em apuros. Ele riu amargamente. Isso é pouco dizer. O apartamento se foi, o carro se foi, os advogados da Vitória estão pedindo indenização por danos morais. Não consigo emprego em lugar nenhum. Todo mundo viu as notícias. Esperei. Eu estava pensando se talvez você pudesse me ajudar. Apenas um empréstimo. Só até eu me reerguer. Aí estava. 23 anos sendo tratada como um móvel e agora ele precisava de algo de mim. Bruno, eu disse lentamente. Em todos os anos que vivemos na mesma casa, você alguma vez me ajudou? Silêncio. Você alguma vez me defendeu quando o Geraldo me batia? Você alguma vez perguntou por que eu dormia no porão? Alguma vez me tratou como irmã? Eu não sabia. Você sabia. Minha voz permaneceu firme. Você só não se importava. Eu era conveniente. Eu facilitava a sua vida. E agora que não estou mais lá para te servir, você não tem ideia de como sobreviver. Beatriz, por favor. Eu não vou te ajudar, Bruno. Não porque eu te odeie, mas porque você precisa aprender algo que nunca aprendeu crescendo. As ações têm consequências, e o silêncio também. Desliguei. Minha mão tremia, mas meu coração estava em paz. Pela primeira vez na vida, eu tinha estabelecido um limite. A herança foi liberada 3 meses depois que o julgamento terminou. Os advogados de Ricardo trabalharam incansavelmente para verificar minha identidade e ativar o fundo que Margarida estabelecera em 2003. O processo exigiu ordens judiciais e pilhas de papelada, mas finalmente o documento final chegou. Beneficiária, Beatriz Albuquerque. Valor, R$ 64.234.918,16. Status, ativo. Li o número 7 vezes antes de parecer real. Ricardo me levou ao banco pessoalmente no dia em que os fundos foram liberados. Sentamos em um escritório privado enquanto um gerente explicava opções de investimento. Mais dinheiro do que os Paiva veriam em 10 vidas. Mas não foi o dinheiro que me mudou. Foi o nome. Beatriz Albuquerque, meu nome real. O nome que minha mãe me deu antes de eu ser roubada. Ricardo me ajudou a me mudar para uma suíte na mansão Albuquerque. Eu tinha meu próprio quarto com janelas voltadas para um jardim de rosas, uma cama king size com lençóis de algodão egípcio e um banheiro maior que meu antigo porão. Na primeira noite, não consegui dormir. Apenas andei tocando as paredes, passando os dedos pelas cortinas, lembrando a mim mesma que aquilo era real. Ricardo me matriculou em um programa de preparação intensiva. Minha falta de educação formal não importava. Havia recursos, tutores e pessoas especializadas em ajudar sobreviventes a reconstruir suas vidas. 1 ano depois, recebi minha carta de aceitação. Universidade de São Paulo, no curso de Psicologia. Segurei a carta nas mãos e chorei por 1 hora. Visitei Geraldo e Dória uma vez. Foi 8 meses após a sentença. Eu não devia nada a eles.
Ricardo e minha terapeuta disseram que eu não deveria ir, mas eu precisava de um desfecho. Precisava olhá-los nos olhos e dizer o que carregara por 23 anos. O presídio federal era cinza, concreto e arame farpado. Geraldo foi trazido primeiro, usando o uniforme laranja que ficava folgado em seu corpo. Ele tinha perdido peso. Seu Tag Heuer não estava lá. Seu pulso estava nu. Dora veio em seguida, sem mais roupas de grife, sem pérolas, apenas roupas de prisão e um rosto que envelhecera 10 anos em 8 meses. Eles se sentaram à minha frente em uma mesa de metal. Você veio, Dora sussurrou. Seus olhos se encheram de lágrimas. Orei para que você viesse. Não estou aqui para reconciliação, eu disse. Estou aqui porque tenho algo a dizer. Geraldo me encarou. Mesmo agora, quebrado e preso, aquele desprezo familiar brilhou em seus olhos. Diga, então. Encontrei o olhar dele. Por 23 anos você me fez acreditar que eu era inútil, que nasci para servir, que eu deveria ser grata pelas sobras. Mantive minha voz firme. Mas você estava errado. Eu não nasci para servir. Fui roubada e você sabia disso. Dora soluçou. Nós pensamos que estávamos te salvando. Vocês pensaram que estavam conseguindo mão de obra gratuita, eu a cortei. Não estou aqui pelas suas desculpas. Estou aqui para dizer que terminei. Não carrego mais a vergonha de vocês. Não carrego a crueldade de vocês. Eu me levantei. Nunca esquecerei o que fizeram comigo, mas não deixarei que isso me defina. Saí sem olhar para trás e nunca mais os vi. Estou escrevendo isso do meu quarto na residência universitária. É pequeno, muito menor que a suíte na mansão de Ricardo, mas é meu. Meu nome está na porta. Meus livros estão nas prateleiras. Minha carta de aceitação está emoldurada acima da minha mesa. Algumas manhãs ainda acordo às 5 por hábito, mas agora, em vez de esfregar o chão, faço café e leio meus livros de psicologia. Estou estudando para me tornar terapeuta, especificamente para trabalhar com sobreviventes de tráfico e abuso familiar. Quero ajudar pessoas como eu a encontrar o caminho para fora da escuridão. Na minha mesa de cabeceira guardo 2 coisas. A primeira é minha nova certidão de nascimento. Beatriz Albuquerque, nascida em 3 de março de 2003 em São Paulo. Mãe, Margarida Albuquerque. A segunda é a carta que Ricardo encontrou nos arquivos de Margarida. Aquela que ela escreveu para mim na semana em que eu fui levada, antes de saber que eu seria roubada. Minha querida Beatriz, se você estiver lendo isso um dia, quero que saiba que você foi o maior presente que já recebi. Desde o momento em que nasceu, eu soube que você estava destinada a coisas extraordinárias. Não importa o que aconteça, não importa onde a vida te leve, lembre-se, você é amada, você é desejada, você é suficiente. Leio isso todas as manhãs. Por 23 anos acreditei que eu era nada, que nasci para servir, que não merecia um lugar à mesa. Agora eu sei a verdade. Eu nasci para ser amada, e passarei o resto da minha vida garantindo que outros saibam que eles também nasceram para isso. Obrigado por ficar com Beatriz até o fim. Muitos detalhes na história de Beatriz foram dramatizados para entregar mensagens significativas e lições de vida. No entanto, a vida é cheia de reviravoltas inesperadas e situações como esta acontecem com mais frequência do que gostaríamos de acreditar. Todos os anos, milhares de casos de crianças desaparecidas permanecem sem solução. Todos os dias, alguém por aí é tratado como menos que humano pelas pessoas que deveriam amá-lo mais. Se esta história tocou você, por favor, curta e se inscreva. E se você conhece alguém que precisa ouvir que merece algo melhor, compartilhe isso com eles. Mais histórias sobre força, verdade e resgate do seu valor estão esperando na descrição abaixo. Obrigado por assistir.